O Caminho da Servidão, obra de Friedrich Hayek, parte 7. Hoje em dia, costuma-se concentrar a atenção na democracia, julgando-a o principal valor que está sendo ameaçado. Isso, porém, não deixa de ser perigoso. De fato, essa ênfase desmedida no valor da democracia é responsável pela crença ilusória e infundada de que, enquanto a vontade da maioria for a fonte suprema do poder, este não poderá ser arbitrário. A falsa segurança que tal crença infunde em muita gente contribui, sobremodo, para a geral falta de consciência dos perigos que nos ameaçam. É injustificado supor que, enquanto o poder for conferido pelo processo democrático, ele não poderá ser arbitrário. Essa afirmação pressupõe uma falsa relação de causa e efeito. Haja visto o que estamos passando aqui no Brasil, né, onde uma criatura chamada Alexandre de Moraes faz e acontece, pisa, cospe, escarra na democracia, persegue à vontade conservadores, os direitistas, faz o que quer. Não é a fonte do poder, mas a limitação do poder que impede que esta seja arbitrário. O controle democrático pode impedir que o poder se torne arbitrário, mas sua mera existência não assegura isso. Se uma democracia decide empreender um programa que implique necessariamente o uso de um poder não pautado por normas fixas, este se tornará um poder arbitrário. Um ditador que, de forma totalmente injusta, pune quem ele quer e só pune um lado só, manda bloquear, caçar redes sociais de um monte de gente que apenas e tão somente discordou dele, mas isso é motivo para o ditador mandar cancelar as redes sociais, fez isso com inúmeras pessoas, conservadores, esquerdistas, fazem a mesma coisa, ou até pior, coisas piores, e ele não move uma palha, não fala um A. Um conservador, qualquer coisinha é motivo para ele punir esse canalha, esse ditador chamado Alexandre de Moraes. Estudos recentes sobre que o princípio básico, a sociologia do direito confirmam, mais uma vez, que o princípio básico do direito formal, pelo qual cada caso deve ser julgado de acordo com preceitos gerais racionais que admitam tão poucas exceções quanto possível e se baseiam em assunções lógicas, só se aplica à fase liberal do capitalismo em que impera o regime da concorrência. Karl Mayhem. A característica que mais claramente distingue um país livre de um país submetido a um governo arbitrário é a observância, no primeiro, dos grandes princípios conhecidos como o Estado de Direito. Deixando de lado os termos técnicos, isso significa que todas as ações do governo são regidas por normas previamente estabelecidas e divulgadas, as quais tornam possível prever com razoável grau de certeza de que modo a autoridade usará seus poderes coercitivos em todas as circunstâncias, permitindo a cada um planejar suas atividades individuais com base nesse conhecimento. Embora esse ideal nunca venha a ser de todo realizado, uma vez que os legisladores e os homens incumbidos de aplicar a lei são criaturas falíveis, fica, porém, bem clara a questão essencial, ou seja, a necessidade de reduzir, tanto quanto possível, o arbítrio concedido aos órgãos executivos que exercem o poder de coerção. Se toda lei restringe, até certo ponto, a liberdade individual, alterando os meios que cada um pode empregar na busca dos seus objetivos, sob o Estado de Direito, impede que o governo anule os esforços individuais mediante a ação segundo as regras do jogo conhecidas. O indivíduo é livre para perseguir
suas metas e desejos pessoais, tendo a certeza de que os poderes do governo não serão empregados no propósito deliberado de fazer malograr os seus esforços. A distinção que estabelecemos entre a criação de uma estrutura permanente de leis no âmbito da qual a atividade produtiva é orientada por decisões individuais e a gestão das atividades econômicas por uma autoridade central caracteriza-se assim claramente como um caso particular da distinção mais geral entre o Estado de Direito e o governo arbitrário. Sobre o primeiro, o governo limita-se a fixar normas, determinando as condições em que podem ser usados os recursos disponíveis, deixando aos indivíduos a decisão relativa aos fins para os quais eles serão aplicados. Sobre o segundo, o governo dirige o emprego dos meios de produção para finalidades específicas. As normas do primeiro tipo podem ser estabelecidas de antemão, como normas formais que não visam as necessidades e desejos de pessoas determinadas. Destinam-se apenas a servir de meio a ser emprego pelos indivíduos. Destinam-se apenas a servir de meio a ser empregado pelos indivíduos na consecução de seus vários objetivos. Além disso, aplicam-se ou deveriam aplicar-se a períodos bastante longos, de modo que se torne impossível saber se auxiliarão a certas pessoas mais do que as outras. Poderiam ser definidas como uma espécie de instrumento de produção que permite às pessoas prever o comportamento daqueles com que têm de colaborar e não como meios que visam a atender necessidades específicas. O planejamento econômico do tipo coletivista implica necessariamente o oposto do que acabamos de dizer. A autoridade planejadora não pode limitar-se a criar oportunidades a serem utilizadas por pessoas desconhecidas como lhe aprouver. Não pode sujeitar-se de antemão a regras gerais e formais que impeçam a arbitrariedade. Ela deve prover as necessidades reais das pessoas na medida em que forem surgindo e depois determinar quais delas são prioritárias. É obrigada a tomar constantes decisões que não podem basear-se apenas em princípios formais e, ao tomá-las, deve estabelecer distinções de mérito entre as necessidades das diferentes pessoas. Quando o governo tem de resolver quantos porcos é necessário criar, quantos ônibus terão de ser postos em circulação, quais as minas de carvão a explorar ou a que preço serão vendidos sapatos, essas decisões não podem ser deduzidas de princípios formais nem estabelecidas de antemão para longos períodos. Dependem inevitavelmente das circunstâncias ocasionais. E ao tomar tais decisões, será necessário pesar os interesses de várias pessoas e grupos. No final, a opinião de alguém determinará os interesses preponderantes, e essa opinião passará a integrar a legislação do país, impondo ao povo uma nova categoria social. A distinção que acabamos de fazer entre direito formal ou justiça e normas substantivas é muito importante e, ao mesmo tempo, uma das mais difíceis de estabelecer com exatidão na prática. No entanto, o princípio em que se baseia é bastante simples. A distinção existente entre essas duas espécies de normas é a mesma que haveria entre estabelecer um regulamento de trânsito e prescrever às pessoas aonde devem ir, ou entre mandar instalar placas de trânsito e ordenar às pessoas que tomem esta ou aquela estrada. As normas formais indicam antecipadamente que linhas de ação o Estado deverá adotar em certas situações definidas em termos gerais, sem referência a tempo e lugar nem a indivíduos em particular. Referem-se a situações típicas em que qualquer um pode,
se encontrar e em que a existência de tais regras será útil para uma grande variedade de objetivos individuais. O conhecimento de que em tais situações o Estado agirá de um modo definido ou exigirá que as pessoas procedam de determinada maneira é oferecido aos indivíduos para permitir-lhes traçar seus próprios planos. As normas formais são, pois, simplesmente instrumentais no sentido de que poderão ser úteis a pessoas ainda desconhecidas para as finalidades que essas pessoas resolvam dar-lhes e em circunstâncias que não podem ser previstas em detalhe. Com efeito, o critério mais importante das normas formais no sentido que aqui lhes atribuímos é não conhecermos seu efeito concreto, não sabermos a que objetivos específicos atenderão, a que pessoas específicas servirão e também o fato de lhes ser dada apenas a forma mais apropriada, de um modo geral, a beneficiar todas as pessoas a quem elas dizem respeito. Não implicam uma escolha entre determinados objetivos ou pessoas, pois não podemos saber de antemão por quem e de que modo serão usadas. Nos nossos tempos, dominados pela obsessão de controlar conscientemente todas as coisas, pode parecer paradoxal que consideremos uma virtude o fato de, em dado sistema, conhecermos menos acerca do efeito particular das medidas formadas pelo Estado do que seria o caso na maioria dos outros sistemas e que um método de controle social seja considerado superior justamente por desconhecermos seus resultados precisos. Entretanto, essa consideração é o fundamento lógico do grande princípio liberal do Estado de Direito, e o aparente paradoxo logo se desfaz quando levamos o raciocínio um pouco adiante. O segundo aspecto do raciocínio de ordem moral ou política interessa ainda mais diretamente ao ponto em questão. Para que o Estado possa antever com exatidão os efeitos das suas decisões, não poderá deixar liberdade de escolha aos indivíduos por elas afetados. Sempre que ele estiver em condições de prever o efeito exato de linhas de ação alternativas sobre dadas pessoas, será também ele que escolherá os diferentes objetivos a alcançar. Se quisermos criar novas oportunidades que estejam ao alcance de todos, oportunidades estas que as pessoas possam utilizar da forma que entenderem, os resultados exatos não poderão ser previstos. As normas gerais, as verdadeiras leis, em contraposição às determinações específicas, devem, portanto, ser configuradas de modo a atuar em circunstâncias que não podem ser previstas em detalhe. Não sendo assim possível conhecer de antemão o seu efeito sobre pessoas ou objetivos determinados. Só neste sentido o legislador será imparcial. Ser imparcial significa não conhecer a resposta a certas questões, as questões que costumamos decidir tirando a sorte. Num mundo em que tudo fosse previsto com exatidão, o Estado dificilmente poderia agir e, ao mesmo tempo, ser imparcial. Mas sempre que são conhecidos os efeitos precisos da política governamental sobre determinados indivíduos, sempre que o governo visa diretamente a determinados resultados, ele não pode deixar de conhecê-los e, portanto, não pode ser imparcial. Deve, assim, favorecer uma das partes, impor suas preferências ao indivíduo e, ao invés de auxiliá-lo na consecução das suas próprias finalidades, escolher essas finalidades em seu lugar. Quando os resultados particulares são previstos na ocasião em que se faz uma lei, esta perde o caráter de simples instrumento a ser empregado pelo povo e converte-se num instrumento legislador para controlar o povo. O Estado deixa de ser peça de um mecanismo utilitário destinado a auxiliar as pessoas a desenvolverem sua personalidade individual
para tornar-se uma instituição moral. Moral não em contraposição à imoral, mas no sentido de uma instituição que impõe aos que a ela se acham subordinados suas ideias sobre todas as questões morais, que essas ideias sejam morais, quer altamente imorais. Neste sentido, o Estado nazista ou qualquer outro Estado coletivista é moral, ao passo que o Estado liberal não o é. Talvez se alegue que tudo isso não suscita problemas sérios. Porque nas questões cuja decisão coubesse ao planejador econômico, não lhe seria necessário deixar-se guiar pelos seus preconceitos pessoais, nem deveria fazê-lo. Poderia basear-se na ideia geral sobre o que é justo e razoável. Este argumento costuma ser defendido por aqueles que têm experiência de planejamento em determinado setor da economia. Talvez se alegue que tudo isso não suscita problemas sérios, porque nas questões cuja decisão coubesse ao planejador econômico, não lhe seria necessário deixar-se guiar pelos seus preconceitos pessoais, nem deveria fazê-lo. Poderia basear-se na ideia geral sobre o que é justo e razoável. Este argumento costuma ser defendido por aqueles que têm experiência de planejamento em determinado setor da economia e que acreditam não haver dificuldades insuperáveis para se chegar a uma decisão que todas as pessoas diretamente interessadas possam aceitar como justa. O motivo por que tal experiência nada prova está, é claro, na seleção dos interesses envolvidos quando o planejamento é limitado em determinado setor econômico. Quando o planejamento é limitado a determinado setor econômico. As pessoas interessadas de perto numa questão não são necessariamente os melhores juízes dos interesses da sociedade como um todo. Consideremos apenas o caso mais característico, quando num setor industrial, capitalistas e trabalhadores concordam numa política de restrição, explorando assim os consumidores. Não há, em geral, dificuldade na divisão dos lucros de forma proporcional aos ganhos anteriores ou de acordo com algum princípio semelhante. O prejuízo, porém, partilhado por milhares ou milhões de consumidores, costuma ser simplesmente menosprezado ou não é levado na devida consideração. Se quisermos pôr à prova a utilidade do princípio de equidade ao decidir as questões decorrentes do planejamento econômico, devemos aplicá-lo a algum caso em que ganhos e prejuízos sejam identificados com igual clareza. Em tais casos, logo se percebe que nenhum princípio geral, como o da equidade, pode ser satisfatório. Quando temos de escolher entre salários mais elevados para enfermeiras ou médicos e uma ampliação dos serviços prestados aos doentes, entre mais leite para as crianças e melhor remuneração para os trabalhadores agrícolas, ou entre emprego para os desempregados e melhores salários para os que já têm trabalho, a solução exige nada menos que um sistema complexo de valores em que cada necessidade de cada pessoa ou grupo tenha uma posição definida. Na verdade, à medida que o planejamento se torna cada vez mais amplo, faz-se necessário abrandar na mesma proporção as disposições legais mediante referência ao que é justo ou razoável. Isto significa que é preciso cada vez mais deixar a decisão do caso concreto ao poder discricionário do juiz ou da autoridade competente. Poder-se-ia escrever uma história do declínio do Estado de Direito, do desaparecimento do Reichsstaat, com base na introdução progressiva destas fórmulas vagas na legislação e na jurisdição e na crescente arbitrariedade, mutabilidade e impressão do direito e da judicatura, de onde o despeito que lhe advém,
os quais em tais circunstâncias não podem deixar de converter-se num instrumento político. O propósito é importante salientar mais uma vez que o declínio do Estado de Direito vinha se processando de modo acentuado na Alemanha algum tempo antes da subida de Hitler ao poder, e que uma política governamental bastante próxima do planejamento totalitário já realizara boa parte da tarefa completada em seguida pelos nazistas. Não há dúvida de que a planificação envolve necessariamente uma discriminação intencional entre as necessidades particulares de diferentes pessoas e permite que um indivíduo realize aquilo que outro deve ser impedido de realizar. O órgão planejador é obrigado a estabelecer, mediante norma legal, o nível de renda dos indivíduos, o que cada um poderá possuir e de que forma deverá agir. Isto significa, na realidade, um retrocesso, a supremacia do status, uma inversão de sentido no processo de desenvolvimento das sociedades progressistas que, na famosa expressão de Sir Henry Maine, tem sido até agora uma solução da sociedade baseada no status para a sociedade baseada no contrato. Na verdade, o Estado de Direito, mais do que o regime de contrato, é que deve ser considerado a verdadeira antítese do regime de status. O Estado de Direito, no sentido de regime de direito formal, de não concessão pela autoridade de privilégios legais a determinados indivíduos, salvaguarda a igualdade perante a lei, que é a antítese do governo arbitrário. Uma consequência necessária disso, contraditória apenas na aparência, é que essa igualdade formal perante a lei conflita e, de fato, incompatível com qualquer atividade do governo que vise a uma igualdade material ou substantiva intencional entre os diferentes indivíduos e que qualquer política consagrada a um ideal substantivo de justiça distributiva leva à destruição do Estado de Direito. Para proporcionar resultados iguais para pessoas diferentes, é necessário tratá-las de maneira diferente. Dar a diferentes pessoas as mesmas oportunidades objetivas não equivale a proporcionar-lhes a mesma oportunidade subjetiva. É inegável que o Estado de Direito produz desigualdade econômica. Tudo que se pode afirmar em seu favor é que essa desigualdade não é criada intencionalmente com o objetivo de atingir este ou aquele indivíduo de modo particular. É muito significativo e característico o fato de socialistas e nazistas terem sempre protestado contra a justiça meramente formal, opondo-se a um direito que não tensionasse determinar os níveis de renda dos diferentes indivíduos e de terem sempre exigido a socialização do direito, atacado a independência dos juízes e, ao mesmo tempo, prestado apoio a todos os movimentos, tal como a Freiheitliche, que solaparam o Estado de Direito. Pode-se mesmo afirmar que, para o Estado de Direito ser uma realidade, a existência de normas aplicadas sem exceções é mais relevante do que o seu conteúdo. Muitas vezes, o conteúdo da norma tem, na verdade, pouca importância, contanto que ela seja universalmente aplicada. Voltemos a um exemplo anterior. Não faz diferença se todos os automóveis circulam pelo lado direito ou pelo lado esquerdo das ruas, contanto que todos o façam do mesmo lado. Importante é que a norma nos permita prever com exatidão o comportamento dos outros indivíduos, e isto exige que ela se aplique a todos os casos, mesmo numa circunstância particular, ela seja considerada injusta.
O conflito entre a justiça formal e a igualdade formal perante a lei, por um lado, e as tentativas de realizar vários ideais de justiça e igualdade substantivas, por outro, também explica a confusão muito comum sobre o conceito de privilégio e o consequente abuso desse conceito. Mencionaremos apenas o exemplo mais significativo de tal abuso. A aplicação do termo privilégio à propriedade como tal, ela seria efetivamente um privilégio se, por exemplo, como sucedeu por vezes no curso da história, a propriedade da terra fosse reservada aos membros da nobreza. É privilégio também se, como sucede nos nossos tempos, o direito de produzir ou vender determinados bens é reservado pela autoridade a certos indivíduos. Mas chamar de privilégio a propriedade privada como tal, que todos podem adquirir segundo as mesmas normas, só porque alguns conseguem adquiri-la e outros não, é destituir a palavra privilégio do seu significado. A imprevisibilidade dos efeitos concretos, que é a característica distinta das leis formais de um sistema liberal, reveste-se também de importância porque contribui para desfazer outro equívoco acerca da natureza desse sistema, a ideia de que sua atitude característica é a inação do Estado. A dicotomia entre a intervenção ou a não intervenção do Estado é inteiramente falsa e o termo laissez-faire é uma definição bastante ambígua e ilusória dos princípios em que se baseia uma política liberal. Está claro que todo o Estado tem de agir e toda a ação do Estado implica intervir nisto ou naquilo, mas não é isso que vem ao caso. O importante é saber se o indivíduo pode prever a ação do Estado e utilizar esse conhecimento como um dado na elaboração de seus planos particulares, o que significa que o Estado não pode controlar a forma como seu mecanismo é empregado e que o indivíduo sabe exatamente até que ponto será protegido contra a interferência alheia ou se o Estado está em condições de frustrar os esforços individuais. O Estado, que controla pesos e medidas ou impede de qualquer outro modo o estelionato e a fraude, é indubitavelmente ativo, ao passo que o Estado que permite o uso da violência por piquetes de grevistas, por exemplo, é inativo. Entretanto, é no primeiro caso que o Estado observa os princípios liberais, enquanto no segundo não o faz. Do mesmo modo, no que concerne à maioria das normas gerais e permanentes estabelecidas pelo Estado no campo da produção, tal como códigos de construção ou legislação fabril, elas podem ser sensatas ou insensatas, num caso particular, mas não conflitam com os princípios liberais, desde que se destinem a ser permanentes e não sejam usadas para fornecer ou prejudicar determinados indivíduos. É verdade que, nesses casos, certos cidadãos estarão sujeitos não só aos efeitos a longo prazo que não podem ser previstos, como também a efeitos imediatos que podem ser conhecidos com precisão. Entretanto, no que concerne a essa espécie de leis, os efeitos imediatos não constituem, em geral, ou, pelo menos, não deveriam constituir a consideração prioritária. À medida que esses efeitos imediatos e previsíveis se tornam mais importantes em comparação aos efeitos a longo prazo, aproximamo-nos da linha divisória em que as distinções, ainda que claras em princípio, se tornam irrelevantes na prática.